A palavra êxodo significa saída. E sabe como que surgiu essa palavra no meu coração essa semana? Justamente por conta do momento que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um êxodo, por assim dizer, nesses dias. Nós estamos saindo do local que nós estamos aqui nos reunindo há 4 anos ou mais. 4 anos, né? Agosto, exatamente 4 anos agora no mês de agosto, nós estamos nos reunindo aqui. Há 4 anos nós estávamos aqui derrubando paredes, derrubando laje. Eu me lembro de uma cena quando estávamos, eu acho que eu, Omar e Igor, aqui onde tinha uma cozinha, lembra disso? Com a escada, 3 manéis, perdoe aqui, né? Os outros 2, 3 manéis em cima de uma escada, dando uma retada numa laje, para derrubar a laje da cozinha. Quando a gente resolve puxar, acho que foi negócio de aço que estava segurando um vergalhão, e a gente está puxando, em cima da escada. De repente aquilo veio abaixo, eu só vi o Igor e o Omar pulando de cima da escada, por pouco, foi um livramento de Deus, por pouco aquele negócio não caiu na cabeça da gente. 4 anos, e ali a gente construiu esse salão, a gente foi aqui aos pouquinhos modelando, fizemos alguns cultos aqui sem piso, sem pintura, sem nada, e aos pouquinhos a gente foi construindo isso aqui, colocamos dinheiro, colocamos energia, colocamos aqui nosso tempo para a construção desse local. 4 anos, e agora a gente está saindo, estamos vivendo uma espécie de êxodo, saindo para nossa, por assim dizer, por que não, a nossa terra prometida, para o local que Deus tem nos mostrado, que Deus tem nos dado, que Deus tem feito a gente já colocar os pés e sonhar, planejar, esperar coisas que Deus tem para fazer ali entre nós, porque pela fé eu também sei que Deus tem muitas coisas para fazer através dessa igreja naquele local, como Deus já fez coisas aqui na vida de pessoas que moram próximas aqui de nós. Então, quando eu me deparei, eu vou confessar uma coisa para vocês, sexta-feira, 3 da tarde, eu não tinha nada para pregar para vocês hoje. Eu lutei a semana inteira, uma semana tumultuada, uma semana conturbada, problemas referentes aqui à nossa administração da igreja, esse momento nosso, eu não tinha nada. Aí eu orei ao Senhor mais uma vez: Senhor, é contigo, Deus. Eu tenho que pregar para o teu povo domingo, como é que vai ser? E ali em oração, quando eu comecei a me lembrar da nossa história, do momento de vida da igreja, e eu lembrei que nós estamos saindo, e eu falei: caramba, o que nós estamos vivendo de certa forma tem a ver com aquilo que Êxodo capítulo 2 fala da saída do povo de Israel, de um local onde eles ficaram por 400 anos debaixo de escravidão. E eu pensei na escravidão do aluguel. Eu pensei, tanto tempo pagando aluguel, escravos do aluguel, e aí as viagens vieram na cabeça, a gente começa a viajar no texto, começa a viajar ali nos acontecimentos que a gente está vivendo e tudo, e eu falei: é Êxodo capítulo 12, é Êxodo capítulo 12, e Êxodo 12 fala sobre libertação, e o que eu queria que você começasse a entender nessa noite, é que Deus nos chamou para a liberdade. Eu queria que você começasse essa noite gravando essa frase: Deus nos chamou para a liberdade. Deus chamou você para viver uma vida de liberdade, para viver uma vida livre, uma vida onde você não seja amarrado ou não esteja preso a coisa alguma. Irmãos, em nome de Jesus, o cristão não pode estar preso ou amarrado a qualquer coisa. O que eu quero que você entenda nessa noite, comece a entender nessa noite, é que Deus chamou você para a liberdade. Ou sabe qual é o problema dessa minha fala? É que, é óbvio, sabe, hoje nós sabemos que nós estávamos caminhando para o inferno a passos largos, porque essa é a realidade de quem não tem Jesus. Essa é a realidade daqueles que não conhecem a Deus. Esta é a realidade daqueles que não temem ao Senhor. A Bíblia diz que existem 2 caminhos. Em Jesus você tem garantido o céu, viver com o Senhor. Mas a Bíblia também fala que aqueles que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador, cruelmente não, mas de uma forma verdadeira, melhor dizendo, o que resta para essas pessoas é uma realidade chamada inferno. Só que aí a gente sabe que nós estamos em Jesus e que nós não estamos mais presos a uma cadeia, a uma prisão que vai nos levar no final da vida ao inferno, porque nós sabemos para onde nós vamos. Sabe qual é o problema? É que mesmo possuidores dessa liberdade,
mesmo livres em Cristo Jesus, e sabedores que um dia nos encontraremos na glória com o Senhor Jesus, muitos de nós ainda vivemos muitas prisões no nosso cotidiano. Muitos de nós ainda estamos aprisionados a lugares, a pessoas, a sentimentos, a emoções, a lugares, a um tempo do passado, que acabam fazendo com que a gente não consiga viver uma vida de plenitude, a vida que Deus tem para mim e para você. O grande problema é que a gente, muitas vezes, já antecipando o texto, olha a terra prometida lá na frente, vislumbra a liberdade lá na frente, mas continua aprisionado a tantas coisas aqui atrás. Como eu já lhes falei, pessoas que têm o poder de prender o nosso coração, uma situação de vida, quem sabe, que tem o poder de fazer com que a gente não consiga olhar para frente. Olha para o povo de Israel. Deus levanta Moisés e fala assim: Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito. Meu povo está há 400 anos como escravo no Egito, é você que vai libertar esse povo. Ok, vamos lá, vamos sair todo mundo, vamos para a liberdade. O texto diz que Moisés começa a preparar o povo, como Deus havia dito para ele. Prepara o povo para aquela que seria a 12ª praga, a 10ª praga, perdão. Estou botando mais praga do que tem, né? A 10ª praga, haja praga. A 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos, porque Deus já havia usado Moisés e Arão para irem até o faraó, para que o faraó pudesse libertar o povo que estava oprimido e cativo. O faraó não aceitou ali a proposta de Moisés e de Arão. O que acontece? Primeira praga, segunda praga, 10ª praga, a derradeira praga, a morte dos primogênitos. E aí o texto nos informa mais à frente que quando a 10ª praga vem, que foi justamente a morte de todos os primogênitos do Egito, até na casa do faraó teve criança morta por conta daquela desobediência que tanto o faraó e o seu povo estavam vivendo diante de Deus. E o que aconteceu aqui, acontece no texto bíblico, é que o Moisés estava ali trabalhando para poder libertar o povo de Deus. Moisés é levantado pelo Senhor, só que mesmo depois da saída, eu estou adiantando aqui um pouco do texto, nós nem veremos isso aqui hoje, mas para que você possa entender, mesmo depois da saída do Egito, o povo ficou tão acostumado com as cebolas, com a comida, com as panelas lá do Egito, que mesmo depois da liberdade, eles continuavam olhando para trás e falavam: ah, no Egito que era bom, lá eu era escravo, mas lá que era bom, lá eu tinha uma subvida, mas lá que era bom, porque lá eu tinha o mínimo para eu sobreviver. Estou aqui avançando, vou voltar esse ponto aqui daqui a pouco, mas o que eu queria que você entendesse desde já é que muitas vezes, meus irmãos, Deus, e eu digo isso porque acontece muitas vezes na minha vida, na nossa vida, Deus tem tantas coisas para fazer na nossa vida, tem tantas coisas para mostrar, para realizar. O grande problema é que a gente continua aprisionado a tantas coisas, pessoas, situações, e muitas vezes coisas tão pequenas, tão banais, que impedem. Vou usar uma expressão que teologicamente pode estar incorreta, os teólogos de plantão me perdoem, que muitas vezes impedem o agir de Deus na nossa vida. Depois você edita aí na gravação essa minha parte da minha fala, tá bom? Impedem o agir de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente está ali, amarrado a coisas tão pequenas, tão banais, mas que muitas vezes nós damos tanto valor. E o que eu queria ver com vocês hoje, pegando justamente esse exemplo, esse modelo aqui, é o seguinte: quais as características dessa liberdade? O que Deus, Ele quer nos falar na sua palavra a respeito da liberdade que Deus tem para os filhos de Deus? Primeira coisa que eu queria que você entendesse é que essa liberdade que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é uma liberdade que zera a nossa história. Como assim, pastor? Uma liberdade que zera a nossa história. É interessante porque no verso, vamos aqui um pouquinho, porque no verso 2 do capítulo 12 de Êxodo vai dizer assim: este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses. Uma coisa interessante para a gente poder entender esse texto aqui é o seguinte: no calendário judaico, por assim dizer, é uma espécie de dois calendários. Existe o calendário civil e o calendário religioso no mundo judaico. O ano civil judaico começa em outubro,
Porém, o ano religioso começa no mês de abril. E o que está acontecendo aqui é justamente nesse êxodo, é a instituição do calendário religioso do povo de Israel. E a ideia de Deus ao falar isso para Moisés é o seguinte: olha, eu estou libertando vocês no mês de Abib. E tem um detalhe: vocês, uma vez por ano, no mês de abril, vocês vão se lembrar da obra que eu fiz na vida de vocês. Vocês vão se lembrar que vocês eram escravos, que vocês estavam oprimidos, e que eu libertei vocês com mão forte do cativeiro lá no Egito. O que Deus estava querendo fazer com o povo de Israel e ordenando a Moisés era para que eles jamais se esquecessem da obra que Deus fez na vida deles, zerando a história daquele povo. E sabe, quando eu falo aqui de zerar, o que eu quero que você entenda nessa noite é que quando Deus nos liberta, e aqui agora eu falo da maior de todas as libertações que existe, que é a libertação espiritual, onde nós estávamos amarrados, como eu já lhes falei, indo para o inferno, e fomos transportados para o reino da luz, o reino de Jesus. Todas as coisas passadas da nossa vida ficam para trás. O que eu quero que você entenda nessa noite, você que entrou aqui e quem sabe está aqui pensando, desejando dar um passo significativo na direção de Deus, na direção de você abraçar o Evangelho, caminhar com Jesus, é que não importa o que você fez lá atrás, o que importa é que se a luz de Jesus brilha sobre você, a sua vida é zerada. Eu conheço um pastor, não vou dizer que é um amigo, mas é um conhecido, que ele já foi policial, matador, policial, ele foi expulso da corporação, hoje ele é um pastor, é um senhor já, é um pastor, e ele conta às vezes as histórias lá de trás, né, para a gente saber um pouco com quem a gente está lidando, né, está conversando, mas é impressionante, porque você olha para a vida daquele homem, você vê como o que Deus fez na vida de alguém, que vivia para matar, vivia em corrupção, vivia no erro, e como que Deus transformou a vida desse homem, fazendo dele uma pessoa apaixonada pelo Evangelho. Hoje, você conversa com esse homem, você não acredita que ele fez tudo o que ele fez, você não acredita pela doçura, você não acredita pela forma como ele fala, da forma como ele se comunica, da forma como ele fala do Evangelho, como o que esse homem fez lá atrás. Queridos, é impressionante, não importa o que as pessoas fazem lá atrás, ou fazem no passado, não importa o que você fez lá atrás, o que importa é que se a graça de Deus entrou na sua vida, se a libertação maior de Deus em Cristo Jesus aconteceu na sua história, o que importa é que tudo se faz novo. Sabe o que eu queria que você entendesse, se você pudesse sair daqui dessa noite, crendo nisso? É que se hoje você crer nessa palavra, e você decidir no seu coração uma transformação na sua vida, não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez hoje de manhã, Deus está disposto a zerar essa relação com você. Quando você pega comigo, Luciana, se você fizer alguma coisa contra mim, eu acho que eu não vou ter capacidade, dependendo da coisa, de zerar. Eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade, quem sabe um pouco de tempo, para poder deixar que esse negócio, né, dentro de mim acalme, vá passando. Mas Deus não age assim. Nós viramos as costas para Deus, nós pecamos contra Deus, fazemos o que não temos que fazer, mas todas as vezes que nós voltamos para Deus com arrependimento no coração e fé, Deus zera a nossa história. Por isso, meu irmão e minha irmã, não perca a oportunidade. Não importa as prisões que te aprisionam, não importam as cadeias que te prendem, se você decidir hoje romper com essas cadeias, Deus está disposto a zerar com você. Deus está disposto a recomeçar. E é tão tremendo isso, essa capacidade que Deus tem de não desistir da gente, a capacidade que Deus tem de zerar todo. É impressionante. Eu acredito que todo dia, meia-noite, Deus zera a nossa história. Sabia? Eu acredito que todo dia, até porque quando eu vou para a palavra de Deus, lá em Jeremias, quando fala da misericórdia do Senhor, a palavra de Deus, quando fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, eu leio essa renovação da misericórdia como esse zerar de Deus com a gente. É Deus mais uma vez zerando a nossa história. Vamos avançar mais um pouquinho? Uma outra coisa que eu vejo no texto é que Deus nos chama para uma liberdade que tem como solo a devocionalidade. Olha só que coisa interessante, nós encontramos aqui no verso 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês,
tomará cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Sabe o que Deus está falando para Moisés fazer? Deus está falando assim para Moisés: Moisés, eu quero libertar esse povo. Mas esse povo viveu 400 anos sem saber o que é devocionalidade, 400 anos sem saber o que é culto, Rosilé. Sabia disso? Que durante 400 anos o povo de Israel ficou no Egito sem adorar a Deus. Gerações foram passando e eles perderam aquele ritmo, aquela cultura, aquela forma de adorar o único Deus, o Deus verdadeiro. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó foi esquecido pelo povo. Eles não adoravam mais a Deus. E sabe o que Deus está falando para Moisés? Moisés, você vai libertar esse povo, mas esse povo precisa entender que a verdadeira libertação passa necessariamente por um processo devocional. Meu irmão, se você quiser libertação na sua vida, você precisa resgatar a sua devocionalidade. Você precisa se resgatar coisas tão básicas, é interessante, né? Porque às vezes a gente deseja libertação, a gente sabe que está preso a algumas coisas, mas a gente idealiza tanto esse processo, achando que coisas fantásticas, Spielbergianas, por assim dizer, tem que acontecer para que a libertação aconteça na nossa vida. E sabe o que Deus está falando para mim, para você nessa noite? A gente precisa voltar para o básico, a gente precisa voltar para o fundamental, a gente precisa voltar para o culto verdadeiro a Deus, a gente precisa voltar para a oração, meter o joelho no chão. Às vezes eu fico, queridos, às vezes na minha devocionalidade eu sinto falta de um tempo, e é um nostalgismo, né, eu acho, mas sinto falta de um tempo onde botava mais o joelho no chão para orar, onde as orações eram feitas com mais fervor, com mais quebrantamento, com mais choro. Hoje a gente ora, a gente vai aprendendo que Deus está em todo lugar, e que eu posso expressar a minha oração de várias formas, e eu perco a capacidade de viver a intimidade do quarto, porque eu posso orar no ônibus, eu posso orar no trem, eu posso orar andando, eu posso orar com fone de ouvido, ouvindo qualquer tipo de música, e estou orando. Como a gente vê na entrevista do Zeca Pagodinho, né? Eu rezo e tomo cerveja. A gente vai vivendo mais ou menos meio Zeca Pagodinho. A gente acha que a gente pode orar a Deus sem estar verdadeiramente conectado com Ele. Não dá. Sabe o que eu queria que você entendesse nessa noite? A gente precisa voltar ao verdadeiro quebrantamento, à verdadeira devoção. O que eu queria desafiar você é: se você tem áreas na sua vida que você precisa de libertação, você não vai encontrar essa libertação se você não voltar para a vida devocional. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. Se a verdade é que liberta, como que eu não posso ler a verdade e continuar desejando libertação para a minha vida? Eu preciso voltar para a palavra de Deus, eu preciso voltar para a oração, eu preciso voltar para a adoração. Era isso que Deus está falando para Moisés: Moisés, fala para esse povo que eles vão ser libertos, mas eles precisam voltar para o culto, eles precisam voltar e o culto naquele contexto era marcado pelo sacrifício. Você matava um animal e oferecia para Deus, derramava o sangue, esse sangue era oferecido para Deus em sacrifício. Só que hoje, o que Deus fala para você simplesmente é: quer libertação? Vai para o teu quarto orar. Quer libertação? Vai comer a palavra de Deus. Esse negócio de achar que, né? Já viu crente que vive de caixinha de promessa? Todo dia vai na caixinha de promessa, puxa, ver se, se transforma em horóscopo, né? Puxou aqui, deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje. Aí pega aquele versículo e lê. Nada contra a caixinha de promessa, desde que ela não se transforme num amuleto para você, desde que ela não se transforme em algo como um horóscopo para a sua vida. Porque tem gente que vive, está viciado, não sai de casa sem ler caixinha de promessa. É melhor ler horóscopo. Vai lá, é a mesma coisa. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, se nós quisermos libertação, nós precisamos voltar para a vida devocional. Mais ainda, avançando um pouco mais, essa libertação, ou essa liberdade, é uma liberdade que tem como solo também os nossos relacionamentos. Se por um lado é tão importante o culto, se por um lado é tão importante a devocionalidade, por outro lado eu acredito que esse contato, essa comunhão é extremamente importante para a nossa libertação também. Olha só, o verso 4 que diz: mas se a família ela for pequena demais para um cordeiro, tomá-la juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa,
conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O que o texto está dizendo é o seguinte: olha, se vocês foram matar um cordeiro, mas digamos que na casa só tenham 2 pessoas, 3 pessoas, vai sobrar comida, vai estragar comida, isso não é bom. Para que estragar comida se tem tanta gente que pode desfrutar desse banquete? Então é o seguinte: vocês vão matar, e se a família for pequena demais, vocês vão se juntar a uma outra família pequena, a um outro grupo de pessoas. Sabe qual era a intenção de Deus ao falar isso para Moisés? Quando nós andamos conectados, quando nós decidimos caminhar próximo de pessoas e depender de pessoas íntegras, santas, piedosas, esse processo de libertação, ele se intensifica na nossa vida. O que eu quero que você entenda nessa noite é que muitas das libertações que precisamos, elas se efetivarão quando efetivamente, perdoe a redundância, nos conectarmos com pessoas piedosas. O que eu quero dizer é que quando eu dou a mão para o meu irmão, dá a mão aqui, Paulo, não deixa no vácuo não. Quando eu dou a mão para o meu irmão, e o meu irmão é uma pessoa piedosa, de bom testemunho, homem de Deus, mulher de Deus, que caminha na presença de Deus, esse irmão pode me ajudar nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, e me fortalecer num processo de libertação. O que eu quero que você entenda é que se você, num processo de libertação, ou de tentativa, ou de desejo pelo menos, se você andar com pessoas que têm o mesmo vício que você, vai ser muito difícil você conseguir libertação. Se você andar com pessoas que praticam o mesmo erro que você, que estão presas às mesmas coisas que você, o que eu quero te dizer é que vai ser muito difícil você encontrar libertação. Agora, se você decide caminhar com gente santa, com gente piedosa, com gente que teme a Deus, com gente que dá bom testemunho, com gente que não quer te afundar, mas quer te levantar, porque tem um detalhe, né? Já percebeu isso? E tem um ditado que diz que para colocar para baixo é fácil, certo? Para afundar é mole. Agora, para você encontrar alguém para segurar na sua mão e te colocar para cima é difícil. Difícil longe do povo de Deus, difícil fora da realidade cristã. Porque eu acredito que dentro do povo de Deus, você tem um lugar maravilhoso onde isso pode acontecer na igreja. É por isso que pastor, não é chato não, mas é insistente, né? É no sentido de querer que o povo esteja unido, que a igreja esteja sempre unida, que a gente possa estar sempre juntos, reunidos. Sabe por quê? Que coisa maravilhosa é quando alguém vem aqui para frente e dá um testemunho. Como que o testemunho de uma pessoa, de uma libertação numa área, de uma cura que recebeu, como que isso tem o poder de edificar a nossa vida? É disso que eu estou falando. E se isso é verdade nesse âmbito coletivo, quando alguém vem aqui dar um testemunho e você é edificado, isso também é verdade nos nossos relacionamentos pessoais, interpessoais, quando caminhar com alguém te ajuda a crescer, quando andar com uma pessoa santa faz você ser mais santo. Porque assim, né? E eu diria que isso deve começar dentro da nossa própria casa. Nós estamos perdendo a capacidade, mesmo dentro da nossa casa, da gente olhar para o outro e falar assim: meu querido cônjuge, minha querida esposa, meu querido filho, meu querido irmão, você errou. O que você fez não é legal. Com amor. Você precisa mudar o seu comportamento. Quando a gente tem essa liberdade de, em amor, apontarmos o erro do outro e buscarmos ajudá-lo, que bênção que isso pode produzir na nossa vida. É irmão ajudando o irmão a crescer, é o esposo ajudando a esposa a crescer, é o filho ajudando o pai a crescer. Agora tem pai que não aceita, né? Não, filho não tem o que ensinar, filho é filho, filho só aprende. Que papo é esse? Como que eu aprendo com as minhas filhas? Já contei para vocês, né? Perdoe ser repetitivo. Sabe aquela bandalha que eu falava aqui da rua da igreja? Lembra aquela bandalha? Eu fazia. Até o dia que a minha filha, quando eu disse para ela que ela ia errado, e no dia seguinte eu entrei na bandalha, ela falou: pai, no banco de trás, na cadeirinha, você não disse que entrar aqui é errado? De lá para cá, como repetir o erro? Sozinho, estou no carro, às vezes vem a tentação, né? Elas não estão aqui atrás, né? Para acusarem, para falarem nada. Essa semana eu vivi isso, não estou brincando não. Eu vivi a tentação porque as minhas filhas não estavam no banco de trás, a tentação de entrar. A voz da Júlia veio no meu ouvido: papai, entrar aqui não é errado? Opa, passei direto. Aprender com os nossos filhos.
edificação na nossa família. A gente precisa viver isso, a nossa realidade. Você precisa aprender com aqueles que te amam, que estão ali junto de você. Filhos que se acham super, adolescentes, jovens que se acham poderosos demais, que não tem que aprender nada, que não tem que ouvir nada. Como que a gente tem para aprender? Como que a gente tem que crescer? Como que a voz da sabedoria pode nos ajudar? Esse papo de que o mundo é outro, isso é furada. De que as coisas mudaram e que os mais velhos não têm nada para nos ensinar, isso é bobagem. A experiência conta demais. A vivência é tudo. A experiência é tudo. Então, quer você seja jovem, criança, velho, todos nós temos que entender que Deus tem colocado pessoas do nosso lado para nos ajudar no processo de libertação, e a gente precisa estar atento com aquilo que as pessoas têm para nos falar. Os nossos relacionamentos, uma vez saudáveis, podem moldar o nosso caráter, porque esse é o objetivo de Deus. É eu caminhar com meu irmão, com a minha irmã, para ter a cada dia o meu caráter moldado, a cada dia o meu caráter é trabalhado por Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos avançar um pouquinho mais? Uma outra característica que eu vejo aqui é que essa é uma liberdade que envolve algum nível de sacrifício. Esta é uma liberdade que envolve algum nível de sacrifício. Olha só que coisa interessante também nos diz aqui o verso 8 do capítulo 12 de Êxodo. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos ou sem fermento, com ervas amargas a comerão. Esse texto aqui, no capítulo 2 do verso 8, é uma menção clara, uma antecipação clara do sofrimento que Jesus viveria na sua morte de cruz. O que o texto está dizendo é que libertação pressupõe sacrifício, libertação pressupõe sofrimento, e esse texto de Êxodo capítulo 12, sobretudo, aqui no verso 8, aponta já para o sacrifício que Jesus faria lá na cruz do Calvário. E Jesus morre na Páscoa, para que essa palavra pudesse se cumprir. E sabe o que eu quero que você entenda, mais uma vez, é que falando da nossa salvação, o sacrifício é de Jesus. Jesus morreu na cruz para te salvar. Jesus morreu na cruz, derramou sangue por você, para te perdoar. Mas tem um detalhe, queridos, eu acredito, sem esvaziar o sacrifício de Jesus, sem tirar o significado, a eficácia do sacrifício de Jesus, no que diz respeito às nossas libertações existenciais, as libertações do dia a dia, as correntes que nos prendem, quer espirituais, quer emocionais, quer físicas, materiais, é necessário um nível de sofrimento, é necessário um nível de sacrifício da nossa parte. O que eu estou querendo dizer é que você que trabalha demais e está vendo o dinheiro entrar, e você vê, está ganhando dinheiro, ou não, está tendo satisfação no seu trabalho, porque tem um detalhe, né? Tem gente que trabalha muito e ganha pouco, mas tem tanto prazer no que faz, que o grande benefício que essa pessoa tem no seu trabalho, muitas vezes, é o prazer que ela tem de trabalhar. Eu conheço gente assim. Claro, ninguém vive sem dinheiro, mas tem gente que vive da adrenalina do trabalho, vive ali aquela coisa, aquele negócio toma a pessoa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você quiser libertação, você vai ter que cortar na carne, você vai ter que sair mais cedo do seu trabalho, se você tem condições disso, para estar mais tempo com a sua família, é cortar na carne. Você vai ter que deixar de frequentar alguns lugares que produzem sentimentos ruins em você, lugares e pessoas que quem sabe produzem prazer em você. Você vai ter que começar a pensar em parar de frequentar esses lugares. Você vai ter que parar de ver alguns programas na televisão que estão cativando a sua mente e o seu coração, e levando você para a lascívia, para o pecado e para a pornografia. Você vai ter que cortar na carne, e você vai ter que ir para a cama mais cedo, se você não quiser continuar preso a esse tipo de coisa. Você vai ter que começar a segurar sua língua, quando você está na iminência de falar coisas que vão ferir pessoas, e você sabe que você é alguém que tem potencial para isso. Você vai ter que começar a cortar na carne, literalmente, e viver um nível de sacrifício pessoal, se você quiser libertação na sua vida. Não tem jeito. Jesus morreu para te libertar, mas hoje existe um nível de libertação que envolve a sua decisão de cortar na carne
de falar: basta, não quero, a partir de hoje eu não vou, não ultrapasso mais essa linha. Eu já falei aqui isso aqui uma vez. Você pode em Cristo Jesus. Chega desse discurso: não aguenta, não posso, não consigo, não dá, não vou, eu sou fraco, ai, caí de novo porque eu sou fraco. Chega disso, gente. Em Cristo Jesus você pode, no poder de Deus você pode, com a unção de Deus sobre a sua vida você pode. Então é tempo de você entender que essa liberdade, ela envolve algum nível de sacrifício pessoal. É o cortar na carne, é o dizer não, é o romper com estrutura, com pessoas, com coisas que podem te prender. Eu conversava com alguém essa semana, falava sobre isso, pensamentos que vêm à mente. Já viu? Às vezes a gente está assim, aí vem alguns pensamentos ruins na cabeça da gente, que nascem do nada não, para mim vem do inferno. Tem pensamento que vem direto do inferno para a sua cabeça, e começa, né? Eu vou morrer, ninguém me ama, eu vou sofrer um acidente, meus filhos vão morrer, meus filhos vão ser sequestrados, e você vai alimentando aquele negócio, louco na sua cabeça. E aí, a gente vai alimentando, quando você menos espera, esse pensamento te jogou lá para o chão, te jogou lá para baixo. Sabe o que eu quero desafiar você nessa noite? Quando os pensamentos ruins, infernais visitarem a sua cabeça, a sua mente, diga não para eles. Remeta a sua mente para as coisas do alto, remeta a sua mente para a palavra de Deus, remeta a sua mente para pessoas que edificam a sua vida, para frases de pessoas que abençoaram você em algum momento da sua história. Não alimente pensamentos que têm o poder de jogar você para o chão. Rompa, corte. É tempo de você cortar, é tempo de você romper. Se você não fizer isso, você vai continuar preso a esses pensamentos, a essas situações. Avançando um pouco mais, essa é uma libertação que exige também uma disposição de deixar tudo que nos prende para trás. Tem a ver com o ponto anterior que eu dizia aqui, tá bom? Olha só: assim pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Sabe como é que eles deveriam comer essa Páscoa? Prontos para partir. Nada de comer vendo televisão, comer aqui, né, jogando lá o PlayStation, né, pé para o alto. Não! Essa libertação dos filhos de Israel era uma libertação que eles deveriam estar prontos para partir e não olhar para trás. Saiam, partam, saiam daqui apressadamente, porque Deus estava dizendo: estou libertando vocês para uma nova vida. E sabe o que me chama a atenção aqui? Eu já dizia isso aqui adiantando no início da pregação, é que a gente às vezes está tão preso às coisas lá atrás, tão preso a pessoas, tão presos a emoções, tão presos a situações, a tempos lá atrás, que vivemos lá atrás, que a gente perde a capacidade de estar preparado para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Dá um exemplo do que a gente está vivendo aqui, né? A gente está saindo, e eu vivo um misto de sentimentos, né? Assim, né? Eu estou feliz, claro que eu estou feliz. Estou feliz porque a gente está indo porque é nosso. Estou feliz porque eu estou sonhando já com uma coisa bacana para a igreja. Mas essa semana eu fui visitado por uma nostalgia. Eu lembrei das nossas festas. Eu lembrei aqui das nossas festas da roça que a gente fez aqui, dos 4 réveillons que a gente passou por aqui. Aquilo tomou meu coração. E sabe quando você fica assim, preso? Sabe, eu estou indo, mas está estranho. Sabe, eu estou saindo da minha segurança, eu estou saindo daquilo que eu vivi tanta coisa boa aqui atrás. Está legal, eu tenho uma expectativa nova, mas espera aí, mas está bom aqui, sabe? Aí vem o medo do novo, o medo dos desafios, o medo da novidade. É melhor, porque a terra prometida é infinitamente melhor, era infinitamente melhor aqui, mas a gente fica preso às cebolas do Egito, a gente fica preso à velha vida, a gente fica preso a pessoas, e a gente não consegue desgarrar. Irmãos, em nome de Jesus, se tem alguma coisa prendendo a você, e se Deus está dando para você um vislumbre de uma terra prometida melhor, vá, bote o cajado, a sandália nos pés, se arrume, se prepara e parta para a libertação que Deus está propondo para a sua vida. O que você não pode é ficar preso.
O que você não pode é ficar preso a coisas, pessoas, situações que não deixam você prosperar, que não deixam você sair de onde você está. Não tenha medo do novo de Deus na sua vida. Não tenha medo da novidade de Deus. Lance-se, sai, vá na frente, se lance a novidade que Deus está mandando você fazer, e deixe com Ele o restante. Deixe com Deus. Hoje pode ser que Deus esteja mandando você sair. Hoje pode ser que Deus esteja propondo para você libertação, propondo para você novidade de vida. Não fique preso ao passado. Não fique preso. Há um tempo atrás, me lembrava hoje disso. Há 3 anos aconteceu isso. Um amigo querido, próximo, vivia uma situação de assédio moral no trabalho, sem contar uma situação que estava acabando com o seu casamento. Coisas que ele havia vivido no seu ambiente de trabalho, que estavam acabando com o seu casamento. E ele foi na minha casa para a gente conversar, foi pedir conselhos. Eu sentei com ele, tinha um bom salário, um salário razoável, e de repente a possibilidade de algo que, não tinha nem a possibilidade do novo. Ele apenas sabia que aquilo que ele estava vivendo era uma opressão, era uma escravidão, e ele não podia continuar ali. E eu me lembrei de uma historinha muito interessante que rola pela internet aí, que fala daquele alpinista ou paraquedista, não sei, que sofre um acidente, e o seu paraquedas cai, e já era noite, ele fica pendurado pela corda do paraquedas, e ele, num lugar muito frio, já era noite, e a historinha diz que ele ouve uma voz lá pelas tantas: corta a corda, corta a corda. E aí imagina, tudo escuro, como é que eu vou cortar a corda? Eu não sei quantos metros tem para baixo, como é que eu vou cortar a corda? Que loucura é essa? E a voz insistiu: corta a corda. Moral da história, ou desfecho da história: o dia amanheceu e uma equipe de socorro o encontra morto, com hipotermia, a 2 metros do solo. Às vezes a gente perde a capacidade de cortar a corda com medo do tamanho da queda, e a gente não acredita que ou Deus vai estar embaixo para amparar, ou simplesmente esse abismo não é tão grande quanto a gente pensou que fosse. Meu irmão, pode ser que nessa noite Deus esteja falando para você: corta a corda e descanse nele. Caia nos braços de Deus, porque Deus vai te amparar. Avançando um pouco mais uma verdade que eu vejo nesse texto é que essa é uma liberdade que nos leva para a santidade. Essa é uma liberdade que nos leva para a santidade. Deus quer te libertar porque Ele te ama, mas Deus quer te libertar também porque Ele quer forjar o seu caráter. Olha só, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Sabe o que Deus estava falando para o povo de Israel? Nisso tudo, eu quero que vocês saibam que eu sou o Senhor. Eu quero que vocês conheçam o meu caráter. Eu quero que vocês conheçam o meu caráter que é santo. Queridos, Deus nos liberta porque nos ama e não quer ver a gente oprimido. Mas Deus também nos liberta porque Ele sabe que esse processo de libertação diária da nossa vida é um processo no qual Ele vai forjando o nosso caráter, vai trabalhando na nossa estrutura, no nosso interior. Aí eu lembro agora daquela: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti. E Deus vai nos libertando, vai nos curando, vai nos tratando. Para quê? Para que a gente a cada dia se lembre que Deus é um ser santo, que Deus é um Deus de palavra, que Deus é um Deus de majestade, de glória, e Deus quer que o nosso caráter a cada dia se assemelhe ao caráter dele. Por fim,
Uma última lição que eu vejo nesse texto é que essa liberdade de Deus para a nossa vida é uma liberdade que não garante a ausência de desertos. Oh, que notícia ruim de dar para vocês, eu sei, né? Essa é uma liberdade que não garante a ausência de desertos. O que eu queria que você entendesse é que o povo de Israel estava sendo liberto para ir para a terra prometida. Mas sabe qual foi o ambiente, o cenário que eles encontraram imediatamente após a saída do deserto? Passaram o Mar Vermelho. Qual foi o cenário que eles encontraram? O deserto. O deserto. O que acontece é que o povo de Israel estava sendo liberto, a proposta era de libertação, mas eles teriam que necessariamente passar por um deserto até chegar à terra prometida. Deus chama você para libertação hoje, para liberdade, mas o que eu quero dizer para você é que pode ser que mesmo após a libertação, ou quem sabe, esse processo de abandono de algumas coisas, de você se desprender de algumas amarras, vai gerar necessariamente um deserto na sua vida. E esse deserto você pode entender por um sofrimento, por uma luta profunda, por uma tribulação. É interessante, né? Porque pessoas, talvez muitos aqui tenham vivido isso, depois de um processo de conversão, de um encontro com Jesus, já ouvi algumas pessoas falando: poxa, depois que eu entreguei o coração para Jesus, parece que tudo piorou na minha vida. Não é, é que você foi liberto, e depois da liberdade, ou da libertação, melhor dizendo, o deserto acaba sendo uma consequência, porque não tem jeito. Pessoas vão se levantar contra você, porque agora você é filho da luz e não das trevas. Pessoas vão se levantar contra você, porque agora você não compactua mais com as práticas do passado, aquilo que elas faziam. Pessoas vão discriminar você, vão se levantar contra a sua vida, e isso muitas vezes acontece dentro da nossa própria casa. Muitas vezes é o nosso próprio cônjuge que se levanta contra a gente, quando a gente tem uma experiência com Jesus, e você não compactua mais com as coisas do passado. Agora, queridos, em nome de Jesus, sabe o que eu queria que você entendesse nessa noite? É que por mais que o deserto possa estar estampado diante de você, há uma terra prometida te esperando. Há uma promessa de Deus. Por mais que as lutas se avolumem, por mais que as tribulações cresçam, por mais que o mar fique bravio, Deus é contigo. O povo estava saindo do Egito, o povo estava indo para a terra prometida, mas teve que passar pelo deserto. E quando você lê Êxodo, a partir do capítulo 12, o que você vai ver é uma sucessão de manifestações do poder de Deus em benefício do seu povo. O que eu quero que você entenda nessa noite é que por mais que o deserto seja uma realidade, ou possa vir a ser uma realidade na sua vida, Deus é contigo. A mão de Deus é sobre você. A mão de Deus está sobre a sua casa, a mão de Deus está sobre a sua família, a mão de Deus está sobre os seus negócios, a mão de Deus está sobre a sua vida, para te guiar e para te conduzir. Eu quero encerrar essa mensagem nessa noite, dizendo para você, repetindo para você, que Deus te chamou para a liberdade e não para a escravidão. O céu, se você crê em Jesus, já é seu. Se você entregou o coração para Ele, o céu já é seu. Mas eu não estou falando de céu agora, eu estou falando de uma libertação que acontece aqui agora, todos os dias. Vai começar quando você sair para essa porta e a bolha de segurança foi estourada. Sabe qual é a bolha de segurança? É a igreja, né? A igreja é a bolha de segurança. Aqui eu não peco, aqui não vem sentimentos ruins, aqui não vem pensamentos ruins, aqui eu não penso em pornografia, aqui eu não penso em fazer coisa errada, aqui eu não lembro daquelas prisões que me acorrentam. É a bolha. Mas quando você sair por aquela porta, a bolha vai fazer assim, pá, vai estourar, e você vai voltar para a realidade exterior, externa à bolha, melhor dizendo. Mas sabe o que acontece? Já viu? Eu vi um filme esses dias que era assim, uma pessoa que ela era atormentada por ilusões, né? E ela via algumas coisas, e ela passou o filme inteiro atormentado por umas visões. O filme inteiro. Chega a ser até chato, né? Porque no última cena do filme,
ela decide enfrentar aquela ilusão. E quando ela enfrentou aquilo que era uma ilusão, que ela tinha como realidade, aquilo que era uma ilusão se desfez diante dela. Ela tomou a decisão de romper. Ela tomou a decisão de ir para fora, ir para o mundo e romper com algo que a aprisionava. Sabe o que eu quero que você saia daqui hoje? Eu queria que você pudesse sair daqui hoje fazendo isso. Eu queria que você saísse daqui hoje rompendo, tomando a decisão de dizer não, de sair, de romper com tudo aquilo que aprisionou você. Se o teu vício, vou voltar aqui, me perdoem, é televisão, não liga a televisão hoje. Se o teu vício é uma pessoa, alguém que ao mesmo tempo produz em você prazer, mas ao mesmo tempo amargura, te deprime, evite essa pessoa, não ligue para ela, não converse com ela, não vá até ela. Se o teu vício, ou se a tua prisão tenha sido qualquer outra coisa, rompa hoje. Hoje é o dia de você romper com tudo aquilo que te aprisiona. E tem um detalhe: quando você diz não pela primeira vez, fica mais fácil na sequência. Quando você fala não pela primeira vez, você vai embora. Deus com você, Deus na frente, Deus te sustentando, Deus te mostrando o caminho, é tudo que você precisa nesse processo de libertação na sua vida. Vamos ficar.